Deus proverá. Essa é a palavra que eu tenho para falar para você. Deus proverá. Está entendendo o que o Senhor está falando para você? Que Ele vai prover na situação que você está vivendo. Às vezes, a gente se encontra em situações na qual a gente pensa assim, ai, como que eu vou fazer e agora? E o inimigo da nossa alma, ele é especialista em colocar medo no nosso coração, em colocar dúvida, em colocar desânimo, onde a gente começa a olhar o nosso problema. E o nosso problema, a gente começa a fazer ele o maior possível. Só que Davi, quando ele se encontrava ali com Golias, a Bíblia vai dizer que Golias era um homem gigante e Davi era de baixa estatura. Só que Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para o tamanho do problema que estava ali na frente dele. Ele lembrou de Deus, ele sabia quem era Deus. Aquele Deus que, quando ele estava lá, pastoreando ovelhas, era o Deus que ajudava ele a matar o urso, matar o leão, né? E então, quando ele se deparou com aquele gigante, ele sabia que o Deus que ajudou ele naquela situação que ninguém viu, quando ele passou aquilo, era o mesmo Deus que ia ajudar ele naquela situação. Então, hoje eu vim falar para você. De repente você tem uma dívida, você não sabe mais o que você vai fazer para pagar essa dívida. De repente você está numa situação que humanamente não tem jeito. Mas eu preciso lembrar a você, quantas situações você já passou que você achou que não ia ter jeito e o Senhor, ele entrou com a providência, ele proveu, sabe? O Senhor, ele é um Senhor que ele dá estratégias pra gente sair de situações. Ele dá condições, ele nos ajuda a sair daquela determinada situação. Só que a gente tem que ter o quê? Fé, a gente tem que ativar a nossa fé dentro do nosso coração. A Bíblia vai dizer que ainda que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, vai daqui para acolá e ele vai obedecer a você. Então a gente tem que ter a nossa fé ativa, sabe? Às vezes vem situação, vem cenários na nossa vida que a gente não consegue compreender, entender, só que o Senhor, ele vai prover. O Senhor proverá, é o que ele está dizendo. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Senhor que ele pode todas as coisas. Na palavra do Senhor vai dizer que ele é o dono do ouro e dono da prata. Se a gente não tomar posse do que a palavra do Senhor está dizendo, então a gente vai ficar naquela situação só olhando o tamanho do problema e a gente vai ficar rodando naquele deserto, sendo que o Senhor está falando para você, ativa a sua fé dentro do seu coração, porque ele vai prover essa situação que você está passando. Só que você precisa crer e ter fé no Senhor, amém?